Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos na Rede Pedagógica. Estamos aqui mais uma programação acadêmica desta que é a 11ª semana Rede Pedagógica. E eu gostaria aqui de cumprimentar todos que estão participando desta atividade acadêmica, a começar pela Cláudia Márcia CNG. Grande abraço para você, seja muito bem-vinda. Abraço também para Ana Pimentel, para Elia N. Pereira, também para Dil Conceição, Ana Galo, presença sempre constante e agradável aqui na Rede Pedagógica. Fernandes Lígia, boa noite. Joane Silva, 33, seja muito bem-vinda. Fernanda Rocha, 23, 32, Lúcia Vidal, 22, Sarmento, Rosana Sarmento, seja muito bem-vinda. Eu mostrei aqui para vocês, gente, livros, nós adoramos livros, daqui a pouco eu vou comentar com o professor Lino de Macedo algo sobre os livros, mas mostrei aqui, livros do nosso querido Ilan Breman, que não está participando desta semana Rede Pedagógica, ele que sempre vem aqui, sempre participa de programações na rede, mas ele vai estar aqui conosco no dia 3 de novembro. Já quero convidar vocês, o Ilan é uma presença sempre indispensável aqui na comunidade de aprendizagem Rede Pedagógica. Tá joia, pessoal? Então, olha só, nós já vamos introduzir o professor Lino de Macedo, para quem está curioso para saber como participar, como se inscrever neste evento, é só acessar. Olha só, vou dar um caminho diferente hoje, mas que é simples também. redepedagógica.com.br, tá? Entra no site da rede, porque lá tem tudo, gente. Olha, pelo site da rede você consegue fazer sua inscrição na semana, você consegue participar dos sorteios, você consegue ver a programação do evento, você consegue adquirir os cursos, fazer assinatura, tá? Então, no site da Rede Pedagógica, lá é o nosso hub, lá tem tudo, tá? Leia Leonel, boa noite, querida. Rogéria Costa, 68. Então, para se inscrever na 11ª semana Rede Pedagógica, basta acessar www.redepedagogica.com.br e fazer a sua inscrição. É grátis e você tem certificado de 120 horas. Deixa eu ver aqui se eu encontro o professor Lino de Macedo. Daqui a pouco vai estar aqui com a gente. É uma pessoa muito querida, gente. Sinceramente, antes de conhecer o Lino, já admirava muito a pessoa dele. Conhecia de longe, né? Mas quanto mais nós nos aproximamos do Lino, mais deu match, né? Realmente é uma pessoa que tem um coração todo dedicado à educação e que fez uma liga maravilhosa aqui na Rede Pedagógica. Que bom que ele participa da rede. Linda_22011, dizendo que está adorando. Muito legal. Eubank da Câmara, Minas Gerais, abraço para todos vocês. Célia Brito, 0209, diz que o professor Lino é nota 1000. Realmente, daqui a pouquinho eu vou colocar o professor Lino aqui na live. Ele já está comentando, é porque são muitos comentários, né? E eu vou pescar um dele daqui a pouquinho. Deixa eu ver se ele mandou solicitação para participar da live. Ainda não, mas comentando também nós conseguimos fazer a introdução do professor. A pergunta da Rose Pereira, 24. Como funciona o certificado? Gente, é um certificado de 120 horas. Olha, isso é 1/3 de uma pós-graduação. E é um curso muito denso. E vejam bem, vou falar uma coisa aqui com muita responsabilidade, tá? A Semana Rede Pedagógica é um curso melhor do que muitas pós que nós encontramos por aí, tá? Já vi aqui o professor Lino. Ele está chegando aqui. Não subiu. Daqui a pouco ele comenta de novo e a gente vai introduzi-lo. Gente, olha, eu estava dizendo que
que a Semana Rede Pedagógica é melhor do que muitos cursos de pós-graduação por aí. Primeiro, pela seleção de professores, pela metodologia, pelos recursos, pelos materiais, pelas abordagens. Né, gente? Aqui na Semana Rede Pedagógica, a quantidade de doutores que nós temos participando do evento é muito superior, não é, a 90% das universidades do Brasil. Então, são professores, né, muito graduados. O professor Lino é livre docente, ou seja, está acima do grau de doutor. A professora Andréa Martinez, que esteve agora há pouco, é doutora. A professora Simone, doutora. Então, é um curso muito bom. Né? Eu falei do Ilan aqui. O Ilan é doutor em educação, além de psicólogo. Então, o nível é muito, muito alto. Né? É um evento realmente fantástico. E tem também o alunado, né? A clientela aqui é maravilhosa. A participação aqui, gente, é sensacional. Né? Na verdade, né, eu sou professor também. E para mim, a turma, a combinação dos alunos, né, faz toda a diferença. Eu ministrei um curso há pouco tempo, um curso no Senado Federal, eu fiquei encantado com a qualidade da turma. A turma vibrante, pessoal participativo, né? Então, quando a turma é muito boa, o trabalho do professor, né, é só não atrapalhar, basicamente isso, né? E aqui vocês, né, a comunidade de rede pedagógica é maravilhosa. Todo mundo que vem participar aqui sai encantado. Eu lembro, por exemplo, do Marcelo Tass, veio participar aqui da segunda semana Rede Pedagógica, estava acostumado com ambientes de muita briga, de muita discussão, de muitas críticas pesadas. Ele veio e achou a Rede Pedagógica um oásis. Porque aqui, gente, nós vamos tratar de educação. Aqui a gente não faz política partidária, né? A gente não entra em polêmicas, em contendas. Aqui, o nosso ideal é construir projetos educacionais relevantes que façam diferença para as crianças. Basicamente, né, este é o nosso propósito, esta é a nossa missão. Então, as confusões, né, as dissensões, tudo isso, as fake news, tudo isso fica lá da porta para fora. Aqui dentro é coração, olha o tanto de coração, né? Desde a primeira semana Rede Pedagógica, foi impressionante a quantidade de corações que nós recebemos aqui, gente. É mais coração do que as areias, do que os grãos de areia do mar, né? É muito coração que vocês mandam, e essa energia boa é que é o segredo da qualidade desta formação continuada em educação. A Carla Oliveira, né, dizendo que emoção, né? Quanto aprendizado. Muito bem, Carla. Deixa eu ver se eu acho aqui o professor Lino. Gente, olha só, uma dica para vocês. O professor Lino preparou uma apresentação em slides, né? Que está disponível na plataforma para você baixar. Você que já se inscreveu, né? Já falei aqui que você pode se inscrever no site redepedagogica.com.br. É só logar no curso, ir lá e no dia da aula do professor Lino de Macedo e baixar a apresentação. Vale muito a pena ler a apresentação, participar das videoaulas, fazer comentários e ir conectando as coisas, tá? Porque é muito conteúdo, é um conteúdo muito bom que nós precisamos olhar com muito cuidado, com muito carinho e com muita atenção. Benilda Calisto disse: oi, Edivaldo. Oi, Benilda, tudo bem? Quero mandar aqui também um abraço para Moura Luciana, Luciana com Y, Cláudia Souza 667, olha, mandou um monte de coração, corações coloridos, corações vermelhos, roxos, verdes, né? Que legal, gente, que legal. Falta acessibilidade para surdos, isso é verdade, tá? As tecnologias hoje são limitadas quanto a isso. Nós já fizemos algumas ações para colocar nos nossos perfis secundários a transmissão do mesmo conteúdo, né, para as pessoas surdas. Gente, olha, nós vamos ter aqui no sábado, né, olha só,
nós dedicamos, né, aos professores uma programação acadêmica especial com a professora Edeilce Buzar, não é? Inclusão na prática. Nós vamos ter esse minicurso aqui no próximo sábado, às 18 horas. A professora Edeilce Buzar é uma referência em educação de surdos. E ela, que já é doutora, está em Portugal para se aperfeiçoar ainda mais. E mesmo assim vai participar com a gente lá de Portugal, não é? Aqui, conectado na rede pedagógica, no próximo sábado, às 18 horas. Vamos discutir, sim, essa questão da acessibilidade. Nós estamos também trabalhando, pessoal, com a possibilidade de fazer, a posteriori, pelo menos, né, a tradução de todos os conteúdos para que as pessoas surdas possam também ter acesso a esse material. Não podemos deixar ninguém, nenhuma pessoa de fora. Todas as pessoas são especiais. Então vamos ter aqui o minicurso Inclusão da Teoria à Prática com a professora Edeilce Buzar no próximo sábado, dia 15 de outubro, Dia do Professor, né? Vai ser uma programação muito especial, com muitos sorteios, né? E vamos ter esse minicurso aí dedicado às pessoas, não é, surdas. Muito legal. Natália Duarte Siqueira. Naldir Pedra. Olha só. A Keila perguntou, recebe o certificado? Sim, certificado de 120 horas. Esse certificado, pessoal, ele fica disponível a partir do dia 31. Opa, vi aqui o professor Lino mandou. A partir do dia 31 de outubro, o certificado poderá ser emitido. Então, você precisa estudar, repassar os conteúdos até lá. E a partir Aleluia! de lá, Aleluia! conseguimos, né? Que bom que deu certo. Eu Que sempre legal. sofro para entrar no ar. Devagar. Na centésima semana pedagógica, se eu tiver até lá, eu vou estar craque para entrar aí no ar. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. É um prazer estar com você, Edivaldo. Prazer todo e com nosso. Todos os colegas aí que participam da rede pedagógica, que se interessam pelos cursos e que que dão vida, né, para o seu projeto, né? Tão bacana. Muito obrigado, viu, professor? Professor Lino, eu gostaria que você dissesse uma palavra aqui sobre o autor desses livros. Olha só. Ilan Brenda. Então, olha, gente, o Ilan, com todo respeito aos escritores, e eu conheço alguns de literatura infantil, com todo respeito a esses escritores de literatura infantil, o Ilan Brennan talvez seja, pelo menos eu acho isso, o melhor escritor brasileiro que publica livros para crianças, livros de diversos temas, livros que os professores podem ler para os seus alunos, colocar em roda de conversa, livros que mobilizam conteúdos a serem discutidos, refletidos. Vocês sabem, a literatura infantil ela se faz por analogias, por metáforas, né? Ela cria mundos em que as crianças podem se identificar com os conteúdos narrados, com as ilustrações, e a analogia é uma forma muito potente. A ciência, inclusive, usa a analogia, né? Ela não usa só a lógica, né? Ela usa também a analogia, a metáfora, e muitas coisas a gente só compreende por analogias, por metáforas, assim como, né, a própria Bíblia, vocês sabem, né? A Bíblia tem a sabedoria de falar para pessoas simples, né? Usando metáforas relacionadas né,
Não por acaso ela fala muito da vida agrícola, né? Porque naquele tempo as pessoas trabalhavam muito no campo, se relacionavam com a vida agrícola. Então você recorre ao conhecido, né? Ao experienciado, ao vivido pelas pessoas, para falar de coisas num outro nível, coisas que seriam muito abstratas se a gente falasse por si mesmos. E o Ilan tem essa sabedoria, tem essa competência, né, para usar esse termo tão querido da BNCC, ele tem essa competência escritora, tem essa sensibilidade de, usando mais um termo da BNCC, para mobilizar pensamentos, sentimentos, falas, discussões, etc., que os professores podem mediar com seus alunos e possibilitar que eles tenham acesso, né, a certos temas que são difíceis, muitas vezes, de serem debatidos sem o recurso, por exemplo, da ilustração, da literatura, etc. Então é isso. Ele é um senhor autor, viu? Né, Edivaldo? Você gosta dele também, né? Nós gostamos muito, eu gosto muito do trabalho que ele faz, né? Já fez aqui programações com a gente, maravilhosas, marcantes. Gente, estamos aqui também com o professor Lino de Macedo, que é uma referência também, uma pessoa, vamos dizer dessa forma aqui, ó, no ápice do seu desenvolvimento, uma pessoa, né, muito competente, muito sensível, muito qualificada em todos os aspectos. Professor Lino, você leu aquele poema aqui, declamou o poema do Castro Alves. Eu vou te incomodar, pedir para você declamar de novo. Mas veja, vou te contar o que eu fiz. Nós estamos mandando o seu poema para as mais de 500 mil pessoas que já se inscreveram nas Semanas da Rede Pedagógica. A gente fez um mailing, estamos mandando para todo mundo. Mas, Edivaldo, então eu vou te contar uma história. Eu declamo de novo o poema, mas vou te contar uma história. O final é feliz, mas foi dura. Assim, quando eu estava no primeiro ano do ginásio, naquele tempo, o quinto ano da escola fundamental, né, era o primeiro ano do ginásio. Me falaram para eu declamar uma poesia. E eu tive um irmão que, inclusive, morreu ano passado. Ele é 2 anos mais velho que eu. Ele era um grande declamador, uma pessoa, até ele se tornou depois um grande advogado, um grande causídico. Mas, enfim, então falaram para eu recitar uma poesia no clube, lá da cidadezinha pequena onde eu morava. E aí alguém me deu um sábio conselho. Olha, você tem que falar muito alto, porque senão as pessoas não vão escutar, né? E não vão entender. Então, você tem que falar bem alto. E eu tenho uma voz forte, né? Então, eu fiz... Não é que eu falei alto, eu gritei. Bom, na aula de latim, naquele tempo a gente estudava latim no ginásio. O professor Aldo, eu nunca esqueço o nome dele, era um professor grandão, bravo, forte. Ele me recriminou muito porque eu tinha sido um péssimo declamador da poesia, falei muito alto, enfim. E eu fiquei muito envergonhado daquele... E você sabe que depois eu me tornei professor, aí professor tem que falar, e foi que eu resolvi, mas eu fiquei muitos anos calado, porque eu me senti muito inadequado como declamador. Mas vamos lá. Então, olha, esse verso, né, ele é muito interessante, até a propósito do Ilan Brennan, porque ele é um escritor, né, um autor de livros, né? Então, é assim, né? Ó bendito o que semeia, livros, livros a mancheia e faz o povo pensar. O livro caindo n'alma é germen que faz a palma, é chuva que faz o mar. Né? E nesse sentido, Edivaldo, se você me permite, eu cumprimento você também e o seu pessoal, porque ao bendito que semeia, né? Quem semeia livros não é só o escritor,
mas é o divulgador, é o distribuidor, é o que estimula a leitura, é o que favorece a compra e o uso de livros no contexto ou da casa ou da família, e vocês fazem isso, né? A rede pedagógica faz isso. Ah, muito Né? legal. A Você gente já tem um participou. projeto aí de vender mochila, eu estava vendo, vender mochila cheia de livros, não é assim? Não tem esse projeto? Vou até te contar, viu, professor? Na verdade, nem é vender, viu? Nós estamos sorteando. Oh, melhor ainda. Olha só. Estamos sorteando aqui, olha, essa editora, essa mochila da editora Moderna, com 10 livros, viu? Não paga nada para participar do sorteio, é gratuito. Mas tem uma condição, viu, professor? Só para quem está participando deste evento. A pessoa participa, recebe uma formação realmente muito caprichada. Tem uma pessoa como você, que é referência, e outros professores também muito dedicados, e ainda concorre a prêmios aqui, prêmios dos mais valiosos, livros, né? E uma Maravilha, mochila para carregar os livros, né? Você vai fazer uma viagem, já vai com a mochila cheia de maravilha, livros. maravilha. Professor Lino, nós hoje vamos então falar sobre Piaget, a última parte do nosso curso, né, do Certo, nosso curso sobre Piaget, da teoria prática. O título é esse, Piaget, Teoria e Prática. Eu quero, certo. então, conversar com você a respeito dos pontos de conexão entre a teoria de Piaget e a Base Nacional Comum Curricular. A Isso, professora André já falou, olha, a base não tem, não tem uma teoria de referência. Ela é certo. aberta em relação às teorias. Mas certamente que há aportes teóricos de diversos autores neste documento, não é mesmo, professor? Exatamente. A Andréia, até estava vendo a live, a linda live dela há pouco. Gostei muito. Ela é uma pessoa muito competente e muito gostosa de ser ouvida, né? Gostei muito de ouvi-la. E a Érica é uma ótima entrevistadora, comentadora, então foi muito boa. Ela tem toda a razão, porque você sabe, né? A BNCC, não é? Edivaldo, ela é um documento oficial, então ela não pode, não deve, eu acho, corretamente, é, vincular a proposta dela a uma teoria em particular. Não pode, porque você sabe, os professores, os diretores, os autores de livro didático, etc., têm, devem ter a liberdade de escolher a fundamentação teórica que eles considerarem mais interessante para o trabalho. Então, por exemplo, o brincar, né, que foi um tema que ela mencionou, a Andréia, né? O brincar, eu posso pensar o brincar, aí eu poderia te relacionar aí meia dúzia de teorias, até com pontos diferentes entre si, mas que todas elas valorizam o brincar como processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças pequenas. Né? Então, você tem a teoria de Piaget, você tem a teoria do Vygotsky, você tem a teoria do Erik Erikson, você tem outras teorias psicanalíticas que valorizam o brincar. Né? Você tem os autores clássicos que falam do brincar. Né? Então, de fato, a BNCC não pode, digamos, não deve, né, como um texto oficial, um texto de referência, né, porque a BNCC é uma referência, né, é uma base, ela não pode ter uma fundamentação teórica definida. Agora, eu, por exemplo, faço, inclusive já publiquei coisas. Por exemplo, eu publiquei junto com a professora Marinês Fini, que foi uma das que era presidente do INEP na época em que o BNCC foi concluído, né? Nós publicamos um texto apoiado em Piaget, analisando a definição de BNCC, a definição a definição de competência pela BNCC. E eu poderia falar, se você quiser, eu posso falar muitas coisas, assim,
como é que eu, por exemplo, tento fazer uma leitura piagetiana da BNCC, porque essa é a minha referência. E eu sei que outros colegas, apoiados, por exemplo, em Vygotsky ou em outros autores, né, Bronfenbrenner, fazem também uma leitura da BNCC, né? No meu caso, eu faço pensando... Tanto assim, por exemplo, vamos pensar... os dois conceitos básicos da BNCC são competências e habilidades. Se você for consultar a obra do Piaget, você não vai ver, esses nomes não existem. Ou seja, não faz parte do vocabulário piagetiano o termo competência e habilidade, sobretudo o termo habilidade. Mas, competência, sim. Inclusive, eu fui... Com a publicação da BNCC, eu fui ver isso, né? Fui ver na obra de Piaget. E aí eu achei o termo competência, até eu já escrevi sobre isso. Competência, para o Piaget, olha que interessante, o Piaget era um autor da epigenética, ele tinha simpatia pela epigenética, ou seja, pela influência, por esse diálogo entre o genótipo e o fenótipo, ou seja, entre a nossa herança biológica e as condições favoráveis ou desfavoráveis do meio ambiente em favor do desenvolvimento das crianças. Então, o que é competência? Então, Piaget ele se apoia no Waddington, que é o pai da epigenética, que é o criador da epigenética, o Waddington. Então, Piaget ele se apoia nele, e para o Waddington, competência se referia à sensibilidade de resposta aos estímulos do meio. O que quer dizer isso, né? Por exemplo, um professor fala, o aluno lê um livro, ou o professor lê um livro para o aluno. Então, o ambiente produz estímulos, produz situações. A pergunta é: qual é a sensibilidade de resposta? O que estas coisas mobilizam no aluno, na pessoa? Que mobilização essa que desencadeia respostas do tipo X ou Y. Entendendo por resposta pensamento, sentimento, ações, falas, qualquer expressão comportamental, né, que seja uma resposta ao estímulo. Então, o que é competência? É sensibilidade de resposta. Isso aí é muito interessante, porque já estimula o professor a observe, registre, preste atenção, considere como todos os seus alunos e cada um dos seus alunos, nas diferentes situações da aula, reagem àquilo que está sendo proposto. Seja uma tarefa, seja uma leitura, seja uma discussão, seja uma explicação que o professor esteja dando, seja um problema que está sendo resolvido, um jogo, o que quer que seja que esteja acontecendo na aula. Então, competência é sensibilidade de resposta, né? É o caso assim, por exemplo, nós dois estamos conversando, você faz um comentário ou faz uma pergunta, a questão, o que a gente precisa observar é o que o Lino diz a partir daquilo que o Edivaldo comentou, lembrou ou suscitou, né? Agora, na teoria de Piaget não existe o termo habilidade. E tem um motivo para isso. Agora, tem um termo correspondente. O termo correspondente é procedimento. É proceder bem. Porque habilidade, de fato, significa isso. Habilidade é um conhecimento prático que, graças ao qual você lida bem com uma situação. Então, você tem habilidades sociais. Por exemplo, como é que a gente lida, convive numa situação, por exemplo, de conflitos ou de divergência de opiniões, etc, etc. Então, habilidade social é
por exemplo, a gente vê que, por exemplo, às vezes na família, discussões ou de futebol ou políticas, uma pessoa é favorável ao candidato X, outra pessoa é favorável ao candidato Y, ou uma pessoa torce para o time X, outra pessoa. Então, às vezes, você tem brigas. Né? Os jornais comentam que acabam em morte, e pessoas que se amam se tornam inimigos e tal. Ou seja, falta-nos, muitas vezes, a habilidade social de conviver com diferentes formas de pensar, com diferentes formas de adesão, por exemplo, nesse caso, a um time de futebol, a um candidato a governador, a presidente, ou o que seja, etc. Então, a habilidade cognitiva, né, de você ser capaz de compreender, por exemplo, numa leitura, destacar o ponto principal, fazer um resumo. Então, você tem habilidades sociais, tem habilidades habilidades emocionais. Como é que você lida com a raiva, por exemplo? Você ficou com raiva. Certa situação te provocou raiva. Como é que você lida? Né? Não se trata de negar a raiva, não se trata de negar o mal-estar que a situação causou. Mas uma coisa é lidar com a raiva destruindo a pessoa, matando, xingando, ou ficando doente. Tem pessoas que têm até ataque do coração, sei lá, se sentem mal porque introjetam a raiva para dentro de si e reagem mal. Você tem habilidades práticas, né? Habilidade com as mãos mesmo, com as coisas, com ferramentas, né? Então, tudo isso para o Piaget são procedimentos, né? Em português, em francês, o termo é réussir. Réussir. Réussir, em português, seria fazer com êxito ou realizar. A gente pode traduzir como realizar e fazer com êxito. Agora, para o Piaget, até porque ele pensava o conhecimento científico, o realizar supõe o compreender. Então, por isso que para ele, e a BNCC faz isso. A BNCC valoriza os conhecimentos enquanto conceitos, enquanto teorias, enquanto repertório mesmo cognitivo, e valoriza atitudes, valores e habilidades. Para o quê? Para enfrentar as coisas da vida, o mundo do trabalho, a complexidade, etc. Então, no Piaget, o que chama de conhecimento, é o que ele chama de esquemas operatórios ou esquemas apresentativos. E habilidade é o que ele chama de esquemas procedimentais. E para ele, tudo isso é integrado naquilo que um dia foi esquema de ação, porque na criancinha pequena, esses esquemas estão juntos no esquema de ação, ou seja, naquilo que a criança é capaz de fazer com o corpo, com as mãos, com os olhos, com os ouvidos, etc. Então, dá para, por exemplo, metodologias ativas. A BNCC valoriza muito as metodologias ativas, ou seja, procedimentos didáticos do professor que mobilizam, né, a participação dos alunos, a participação coletiva, a participação individual, pequenos grupos, né, metodologias, por exemplo, de projetos, metodologias de discussão em roda das coisas, jogos, né, situações em que os alunos aprendem com o professor, com os livros, com os objetos escolares, mas também com seus colegas, aprendem num contexto social de discussão, etc. Isso para o Piaget é muito valorizado, né? Por exemplo, o respeito mútuo, né? A BNCC, eu estou falando das 10 competências gerais numa perspectiva muito ampla, né? Então, por exemplo, as 10 competências gerais, você pode fazer uma leitura piagetiana total delas, em que você encontra suportes teóricos em que aquilo que a BNCC valoriza, você encontra desenvolvimento teórico e pesquisa na obra dele. Por exemplo, a problemática da autonomia, né, da empatia,
do respeito mútuo, da cooperação, da colaboração, né? De você aprender a viver em grupo, conviver em grupo, lidar com as diferenças, né? Tudo isso está lá, né? O desenvolvimento do pensamento, do raciocínio, da argumentação, né? Da crítica, né, Edivaldo? É claro, por exemplo, a Piaget, sobre a tecnologia, sobre a cultura digital, mesmo que o Piaget tenha Seymour Papert, que é um autor muito importante e trabalha com tecnologia digital, ele estagiou com Piaget no Centro Internacional de Epistemologia Genética, mas o Piaget, você não tem textos do Piaget sobre a cultura digital no sentido forte de hoje, né? Porque ele morreu em 1980 e você sabe, a internet nesse sentido forte que a gente tem hoje, ela tem quantos anos, não é mesmo? Anos 90 que começou mesmo, né? Exatamente. E ela pegou forte mesmo, pegou para valer, pegou para sempre, eu acho, agora na pandemia, se a gente simplificar. Ela já existia, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, se fazia transmissões, né? Mas ela pegou forte a partir dos anos 90 e agora, na pandemia, ela arrebentou, como se diz, né? Por exemplo, nós estamos aqui juntos graças a essa possibilidade, né? Nós dois e todos que estão conosco, né? E que poderão estar quando o vídeo for disponibilizado, né? É verdade. Gente, nós estamos aqui com o professor Lino de Macedo fazendo uma leitura piagetiana da BNCC. Fantástico isso aqui. E professor, então, o professor Lino disse aí, gente, olha, competência é resposta a estímulos. Não é isso, é sensibilidade de resposta a estímulos. Exatamente. Vamos repetir, então? Olha só, você que está aí em casa vai falar comigo, tá? Porque quando a gente fala e ouve, né, a informação, ela encarna no nosso cérebro. Então, vamos lá. Ó, primeiro o professor Lino, depois a gente vai repetir isso. Vamos lá, professor? Vamos. Então, competência é sensibilidade de resposta do sujeito, da pessoa, aos estímulos do mundo. Isso. Sensibilidade de resposta, ou seja, como é que ele se deixa tocar e responde. Então, competência é sensibilidade de resposta do sujeito aos estímulos do mundo, das pessoas, das coisas, das situações, etc. Então, gente, vamos lá. Então, competência é sensibilidade a estímulos. De novo, isso. Competência é sensibilidade a estímulos. Professor Lino, só transplantando, já que você falou de analogia, sim, vou falar de um tipo de competência com que eu opero bastante, que é a competência no campo do direito, a competência jurídica. Mas que dá para entender perfeitamente, né? Tem o juiz que é competente e o juiz que é incompetente. Você pensar em incompetente que ele não sabe julgar, não é isso, não. Ele não está apto, ele não tem poderes, prerrogativas para julgar determinado caso. Por exemplo, gente, uma coisa bem interessante. Bem interessante isso, né? Você tem lá uma disputa, um litígio eleitoral. Você vai a juízo uma ação num juiz do juizado especial comum. O juiz do juizado especial comum vai dizer, eu sou incompetente. Veja, ele não vai ter sensibilidade, né, para fazer a resposta ao estímulo. Exatamente, vai ficar parado. Eu não vou responder porque eu não tenho essa competência. Então, é isso. Então, essa sensibilidade é a capacidade de oferecer respostas e respostas adequadas, não é mesmo, professor? Isso. O Edivaldo, foi ótimo você ter lembrado o significado de competência e o lugar da competência no sistema jurídico, porque esse meu irmão ao qual eu me referi, ele como ele era advogado, né, ele falava, não, competência ele pensava na perspectiva do
do direito, né? Porque, de fato, no sistema jurídico, como você bem lembrou agora, né? Por exemplo, eu não tenho... quer dizer, é o juiz quem tem a competência para julgar. É o advogado de defesa que tem a competência de, em meu nome, invocar argumentos em favor da minha defesa. O advogado de acusação ou promotor, ele tem a competência de representar os interesses da sociedade naquele caso que está sendo julgado. Então, competência significa não só você ter habilidade, mas você ter um respaldo, no caso jurídico, para exercer um papel. Né? Então, por exemplo, os professores, eles têm competência didática pela própria condição de professor. Né? Competência didática é esse direito que o professor tem de, em sala de aula, transmitir conhecimentos, formar os alunos, né? Enfim, fazer as gestões necessárias para que a aula aconteça. Né? Agora, a competência, uma coisa é a competência legal, outra coisa eu estou falando, mas mais perguntando, quer dizer, todos os advogados que têm a OAB, por exemplo, registro na OAB, têm competência legal mas, na prática, um advogado pode realizar isto muito melhor do que o outro. Não pode? Ou seja, ele pode ter sensibilidade de resposta ao caso muito maior, mais profunda, mais bem fundamentada, mais bem argumentada do que o outro. Por isso, nesse sentido, ele te representa melhor do que o outro, ainda que os dois tenham competência legal. Porque uma coisa é a competência no sentido da lei, da jurisdição. Outra coisa é a competência... Né? Tanto assim que eu tenho um amigo que ele diz assim, a competência é pessoal. Ou seja, né? Porque a competência legal, nesse caso, é de todos que têm tal registro. Mas, de fato, a competência é pessoal porque cada advogado tem sensibilidade de resposta, reúne os dados, argumenta melhor nisso, destaca nas provas aquilo que é mais interessante ou não do que outros. E, nesse sentido, ele é um advogado mais competente do que o outro, porque, ainda que os dois tenham a mesma competência legal, um dá melhor conta, tem mais habilidade, tem mais recursos de enfrentar a situação, o problema que ele está representando, né? ou trabalhando. Não é mesmo? Muito bem, professor. Exemplo, né, fantástico aí do advogado também. Gente, nós estamos aqui com o Lino de Macedo, esse minicurso aqui, Piaget, Teoria e Prática, que está bombando aqui na rede pedagógica, porque realmente o professor Lino é muito bom. E, professor, essa conversa da competência é até importante o pessoal que faz concurso público. E tem uma competência que é muito simples na Constituição, que é o seguinte, olha, a União, os estados e os municípios e o Distrito Federal têm competência comum para proteger o meio ambiente. Perfeito. Então, todos têm esse potencial, estão empoderados pela Constituição para atuar, né, para implementar políticas públicas de proteção ao meio ambiente. Isso é a competência. Agora, eu gostei muito do termo de Piaget que você mencionou, o REUSSI. REUSSI, pessoal, R-E-U-S-S-I-R no final, REUSSI, que em inglês é succeed, né? Por exemplo, succeed, isso. Não é mesmo? Tipo assim, a exatamente. pessoa succeed, quer dizer, a pessoa conseguiu fazer alguma coisa. Isso. Né? A pessoa se candidatou, né, para um cargo, ele conseguiu se eleger. Então, é esse verbo REUSSI, né? Isso, francês, perfeito. succeed do inglês. Então, veja bem, o fato de o Estado, né, os municípios, o Distrito Federal e a União terem competência para proteger o meio ambiente
não quer dizer que efetivamente o meio ambiente vai ser protegido. Isso. Não é mesmo, professor? Deixa É eu apoiar a exatamente palavra, isso. professor. Fala com muito mais propriedade do que eu sobre isso. Perfeito, é exatamente isso. E, nesse sentido, né, vejam vocês, gente, vamos ter sensibilidade ao que o Edivaldo falou, né? Nesse sentido, a vida não é uma tentativa. Você não tenta viver, você vive. Então, o realizar nesse sentido é o que você faz, o como você faz, o porquê você faz e as consequências da sua ação, né? E é claro, se diz que uma pessoa, por exemplo, é habilidosa quando aquilo que ela faz, o como ela faz, os fundamentos da sua ação resultam em consequências, né, positivas para aquilo que se quer, né? Então, indo esse, veja, o Estado, seja ele federal, no âmbito federal, municipal ou estadual, e o Distrito Federal tem competência jurídica para gerir o ambiente. Porque vocês sabem, né, gente, é o mesmo caso das crianças. Eu não sei se eu vou fazer uma comparação boa. Vocês sabem, né, gente? A criança, a criança pequena, eu digo, ela não cuida, ela morre por si mesma, ela morre. Ela não tem competência para cuidar de si no começo da vida. Ela precisa que a família ou adultos e na falta da família ou de adultos, o Estado é que faz essa função, porque senão ela morre. O caso vale para o ambiente, né, gente? Uma árvore, ela tem as suas defesas, né? Os animais têm as suas defesas, né? Eles sabem sobreviver, eles sabem buscar comida. As plantas, por exemplo, sabem reagir à luz do sol, sabem otimizar, né? Mas, diante, por exemplo, das ações humanas, as defesas que o meio ambiente tem, os animais, etc., não são suficientes e eles simplesmente morrem. Por isso que hoje nós estamos numa situação em que, se nós não cuidarmos da natureza, se nós continuarmos destruindo a natureza, retirando os seus recursos de sobrevivência, exaurindo as suas condições de sobrevivência, daqui a pouco nós vamos ter deserto, 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 com toda a riqueza do deserto, mas só deserto é insuficiente para a nossa vida, né? E a água, por exemplo, vocês sabem, o mundo é terra, planeta, água, como diz a música, né? Só que a gente não vive de água salgada, a gente vive de água doce. E a água doce não é toda, ela é escassa no mundo, considerando as nossas necessidades de água doce, né? A água das montanhas, etc. Por isso que faz parte da nossa sabedoria desenvolvermos, e faz parte da sabedoria dos representantes do Estado, fazer boas gestões para proteger a natureza, porque em protegendo a natureza, na verdade, está protegendo ao futuro do ser humano e das coisas vivas, né? Então, é por isso que competência uma coisa que é importante a gente saber, né, gente, é habilidade. Por que se fala competência e habilidade? Porque a gente usa duas palavras. Porque, de fato, eu posso ser habilidoso, mas não competente naquela situação. O que eu quero dizer com isso? Né? Se vocês olharem no dicionário, competência é sinônimo de habilidade, mas habilidade não é sinônimo de competência. Eu repito, se a gente olhar no dicionário, competência é sinônimo de habilidade, mas habilidade não é sinônimo de competência. Por exemplo,
O Ronaldinho Gaúcho, ele é muito habilidoso em brincar com a bola. Aliás, os grandes jogadores são muito habilidosos com a bola nos pés, com a bola na cabeça, eles brincam, eles dançam com a bola no espaço, eles dão show, né? E certos jogadores de futebol são show mesmo, eles dão um show na bola. O Neymar, enfim, todos os grandes jogadores são muito habilidosos com a bola. Mas isso não significa que naquele jogo em particular ele foi competente para transformar isso em gol, por exemplo. Ele é habilidoso, ele sabe dar drible, ele sabe fazer passes, ele sabe dominar a bola, independentemente da velocidade. Enfim, ele é habilidoso. Mas naquele dia, por razões que se pode analisar em cada caso, ele não foi competente para fazer gol. Um goleiro, ele é super habilidoso, né? Eu sou corintiano, Edivaldo, nem todos, ninguém é perfeito, né? Mas eu sou corintiano e, por exemplo, o nosso goleiro, ele é muito habilidoso. Ele está como goleiro do Corinthians há muito tempo, mas nem sempre ele pega todos os pênaltis. Então, competência, por isso que competência significa uma habilidade encarnada numa situação. Eu posso ser, por exemplo, um professor habilidoso, mas naquele dia, naquela live, naquela conversa, eu não pude expressar o melhor de mim por diversas razões. Por isso que quem é competente é habilidoso. Mas não basta você ser habilidoso para, em uma situação, para em todas as situações, ou nessa situação em particular, você ser bem-sucedido. Às vezes você não é. Às vezes você não sabe mobilizar os seus melhores recursos. Por isso que para ser competente naquela situação. Por isso que competência supõe não só uma habilidade prática, uma habilidade emocional, uma habilidade social, uma habilidade cognitiva, no sentido de compreensão, mas tudo isso em relação a um contexto, a uma situação, um problema. A um grupo, a uma situação concreta, como as que a gente está vivendo, né? Então, por isso que se valoriza tanto a competência hoje, né? Porque quanto uma sociedade que valoriza a autonomia, porque vamos pensar agora a relação entre autonomia e competência, do ponto de vista de Piaget. Então, a autonomia tem duas condições, ou tem duas qualidades. A autonomia é a heteronomia, ou seja, antes a criança dependia da sua mãe para comer, trocar de roupa, tomar banho, etc., porque ela não fazer xixi e cocô, ela não tinha autonomia. Agora ela tem autonomia, ou seja, agora ela tem autocuidado, ela faz isso por si mesma. E fica muito feliz, a mãe fica feliz, etc. Então, autonomia, por isso que uma das ideias de autonomia é independência. Independência em relação ao outro, porque agora eu faço por mim mesmo, eu faço isso eu mesmo. Eu sei ler, por exemplo. Eu agora sei ler, tenho autonomia leitora, tenho competência leitora. Agora, a segunda condição da autonomia é pertencimento. Se eu tenho competência leitora, então eu pertenço a uma comunidade leitora. Eu pertenço ao grupo que sabe ler. A criança pequena, que agora vai ao banheiro, sabe tirar a roupa, fazer o xixi, dar descarga, se limpar, pôr a roupa, etc. Neste particular, nesse recorte particular, ela é como a sua mãe. A sua mãe sabe fazer isso, tem independência para isso, e ela também tem. Nesse sentido, as duas pertencem ao mesmo grupo. Qual grupo? O grupo das pessoas que sabem ir ao banheiro e se cuidar, etc. Entende? Então,
Por isso que, numa sociedade que valoriza o desenvolvimento da autonomia, que defende a autonomia, né? A autonomia das pessoas, a autonomia né? da mulher, do homem, enfim, das pessoas, ela valoriza a competência. A competência porque, de fato, não dá... Quando você perde a autonomia, você perdeu a competência. Por exemplo, o advogado tem a autonomia enquanto competência jurídica para fazer aquilo que ele faz em favor do seu cliente, digamos assim. O juiz em favor do melhor para a situação, para os diferentes lados da situação, o promotor em favor da sociedade cujos interesses ele representa, no caso, e assim sucessivamente, né? E por isso que, por exemplo, nós não temos competência jurídica para nos defendermos, né? A gente pode ser doutor, pode ser, mas nessa situação a gente não tem competência, porque nós não temos autonomia, nós precisamos de alguém que nos represente, que fale em nosso nome. É verdade, professor. Acho que eu não te falei ainda que eu sou advogado, então... Perdão. Eu não te falei. Você concorda com... Eu estou falando muita bobagem hoje? Não. Olha, os elogios aqui estão abundando aqui nos comentários, professor. Muito interessante. Muitas pessoas concordando, elogiando as suas colocações e as suas analogias. E também cumprimentando aqui, né? O Corinthians, que você citou aí, corintiano, professor. Muito legal. Gente, então, como o professor Lino está aqui explicando, né? Competência, tem uma palavra aí no meio, uma base aí que é poder, né? Você tem a capacidade, né? A potência de fazer certas coisas. E a habilidade tem muito mais a ver com, até com o saber, né? Know-how, o conhecimento, o saber fazer. Então, competência, poder fazer, ter as condições para fazer alguma coisa, né? As condições básicas para fazer alguma coisa. E a habilidade é o saber fazer. Isso. Vai implicar tratamento, treinamentos, né, professor? A habilidade, certamente, a pessoa até tem uma potencialidade para ser um craque, mas se não treinar, claro, né, não vai desenvolver essa habilidade, não é mesmo? Isso. Edivaldo, eu lembrei de uma coisa que talvez seja interessante nesse contexto aí da nossa conversa. Porque, veja você, até pouco tempo atrás, você sabe, a escola fundamental, a educação básica, era privilégio de algumas pessoas, nem todos, né? No século XIX, por exemplo, se achava que certas pessoas, certas classes sociais ou certos trabalhos não precisava de estudar, né? Você não precisava saber ler e escrever para ser um agricultor, por exemplo, né? Hoje, a escola, a educação básica, é tida como um direito de todos, porque todas as profissões se beneficiam daquilo que se aprende na educação básica. O que eu quero dizer com isso, né? A educação básica, ela valoriza a BNCC valoriza a competência porque ela pensa na vida que segue, não na escola seguinte. Ou seja, a ideia é que quem complete a educação básica até o ensino médio tenha minimamente habilidades e competências para enfrentar as coisas do mundo, cuidar de si mesmo, cuidar dos outros, ter trabalhos que valham a pena, enfim, ser um adulto pleno, independentemente dele cursar a faculdade. Porque você sabe, até pouco tempo, e ainda hoje, né, a educação básica é muito pensada como base para o ensino superior. Esquecidos nós que no Brasil, por exemplo, eu acho que não tem 20%, 25% que faz nem acho que 80% das pessoas ou 70 não fazem um curso superior. Até a evasão, você sabe, infelizmente, é muito grande no ensino médio, etc.
muitos jovens precisam trabalhar, etc., não podem estudar, enfim. Mas o que eu quero dizer é que a competência, nesse caso, é obrigação da educação básica prover habilidades e competências, habilidades sociais, emocionais, práticas, conceituais, conhecimento científico, né? Aprendizagem de línguas, matemáticas, ciências, etc., conhecimento científico, em condições mínimas para que ele seja um adulto competente, no sentido do termo adulto, competente para ser adulto, para realizar projetos próprios de um adulto e enfrentar situações complexas da vida cotidiana. Né? Essa que é a ideia. Não necessariamente. Então, porque, de fato, quando a educação básica é pensada como preparação para a escola seguinte, o termo competência e habilidade não faz muito sentido. É verdade. Fica um fim em si mesmo, né, professor? Exatamente. Né? Então, por isso que valorizar o desenvolvimento integral, valorizar a autonomia, valorizar a vida coletiva, o respeito mútuo, a cooperação, a empatia, valorizar o conhecimento científico, porque você sabe hoje, né? Outra coisa, Edivaldo, você sabe que tecnologia, antigamente, a tecnologia, ela era, digamos, ela era beneficiária do mundo prático, né? Você pegava um tronco de árvore e fazia uma pinguela. Você sabe o que quer dizer pinguela, né? Pinguela para atravessar o córrego. Então, eram problemas, necessidades do cotidiano que eram resolvidas praticamente. Hoje, a tecnologia ela é baseada quase que 100%, eu diria talvez 100%, no conhecimento científico. E a nossa cultura hoje é muito tecnológica, né? Baseada em tecnologias cada vez mais sofisticadas, na saúde, na educação, no mundo, né? Nas leis, no transporte, enfim, na publicidade, etc., etc. Então, a escola precisa prover, a educação básica, essa formação. Eu estava ouvindo a professora Andréa falando, por exemplo, super bacana o que ela disse sobre como trabalhar os campos de experiência, os direitos de aprendizagem na educação infantil, né? Nesse sentido deles terem um desenvolvimento integral que tem a ver com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e assim por diante, né? Então, eu diria que, para mim, a teoria de Piaget me ajuda, né? E eu tenho feito isso a vida toda, né? A fundamentar, a encontrar a razão da BNCC nessa teoria. Agora, outras teorias também podem ajudar o colega a fundamentar. Muito E não é bem. única, não é necessário, né? É verdade, muito bem. Gente, quem quiser fazer pergunta para o professor Lino, clique aqui na interrogação, coloque a sua pergunta que nós vamos repassar para ele. Professor, eu até ia lhe perguntar sobre os campos da experiência. Como é Sim. que o Piaget nos ajuda a incorporar, né, e a praticar preceitos, né, ações educativas que coloquem que deem efetividade aos campos de experiência? Isso, então, olha, é muito interessante, porque a palavra experiência, no caso do Piaget, ela precisa. Difícil de explicar o lugar sofisticado do termo experiência para o Piaget. Porque, assim, experiência, normalmente, a experiência. O que é uma experiência? É você viver uma situação e assimilar e incorporar, pela experiência, informações sobre aquilo que foi vivido. Por exemplo, se eu chupo uma manga, se eu como uma manga,
eu conheço o sabor dela, a consistência, eu tenho informações sobre o sabor, temperatura, consistência, cor, etc, etc. Ou seja, a experiência gera conhecimento, porque ela possibilita informações concretas, informações perceptíveis sobre as propriedades das coisas. Né? Se eu vivo uma experiência, eu posso dizer, foi gostosa, foi ruim, valeu a pena, não valeu a pena, quero mais, enfim. Então, a experiência, nesse sentido, ela é a fonte mais básica, mais preciosa de informação ou de conhecimento sobre as coisas. Muito bem. O problema da experiência só que assim, o problema da experiência é que se eu coloco a ênfase no objeto da experiência, então eu vou cair naquilo que na epistemologia chama de empirismo. O que é o empirismo? Né? A fonte do conhecimento está na experiência, mas a partir dos objetos que você experiencia. O Piaget, de fato, né, por exemplo, isso também tem valor. O Piaget chama isso de... Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você... Porque há aspectos da experiência que estão no objeto, mas depende do sujeito que experiencia. Por exemplo, classificar. Eu classifico por cor, por exemplo. É claro, a cor pertence ao objeto, mas a classificação dos objetos por cor é minha, não é do objeto. O objeto não se autoclassifica. Quem classifica o objeto é o classificador. Quem ordena o objeto é o ordenador, que diz primeiro, segundo, terceiro, antes, depois. Onde que eu quero chegar com isso, né, Edivaldo? Que eu acho que estou me atrapalhando na colocação. Mas é assim. Então, para o Piaget, se a experiência não tiver junto com ela o que ele chama de abstração, a experiência tem pouca valia. Por que isso? Né? Porque, veja, em outras palavras, né, se a experiência não for repetida, não for sensibilizada, não for discutida, não se transformar em palavras, não se transformar em apreciação, em avaliação, não se transformar em crítica, em discussão, se ela não se transformar em coisas correspondentes a ela em si mesma desaparece. Então, ou seja, muitas pessoas vivem a mesma experiência. Muitas pessoas não, muitos de nós vivemos experiências e não aprendemos com elas. Por que a gente não aprende? Porque não basta a experiência. Se você não refletir, apreciar, sensibilizar, discutir, observar, registrar, falar sobre, comentar, desenhar, filmar, ouvir de novo. É como assim, né? Por exemplo, hoje com o áudio é uma maravilha. Eu posso ouvir a mesma palestra muitas vezes, posso discutir, posso fazer anotações, posso criticar, posso ver os pontos que eu não entendi. Ou seja, eu tenho agora, se não tiver esse diálogo com critério, com a experiência, ela mesma não se basta, não é suficiente. Então, o Piaget chamava isso de abstração. Você tem uma abstração empírica, ou seja, uma abstração de propriedade que pertencem às coisas, e uma abstração pseudo-empírica que tem a ver com a tua história. O que eu aprendo com a minha experiência de classificar?
O que eu aprendo com a minha experiência de organizar as coisas por tamanho, como é com a minha experiência, por exemplo, de montar blocos. Então, como é que... Por isso que na escola, a experiência, campos de experiência, sim. Mas uma experiência, a Andréia falou isso, a professora Andréa Martinez, né? Uma experiência que não é refletida, que não é transformada em palavras, que não é desenhada, que não é reconstruída, né? Igual, se você não digerir a experiência, se você não apreciar a experiência, não for sensível à experiência, ela resulta muito pouco. Por isso que, para o Piaget, experiência, sim, desde que ela seja discutida, refletida, sensibilizada. O primeiro passo é atribuir nomes a ela, né? Como é que você identifica uma experiência por nomes, por palavras, por frases, por um desenho, por um gesto? E você vê... Então, muitas vezes, nós não temos repertório verbal para nos referirmos a uma experiência. A gente usa a palavra, foi legal. Quer dizer, tá bom, fala mais. Foi legal em que sentido? Foi legal por quê? Você achou, o que foi legal? Foi tudo legal? Entende? Porque muitas vezes a gente fica muito reduzido à experiência em si mesmo. Por isso que faz parte dos professores. É claro que na educação infantil isso se faz num limite, na escola fundamental, no outro nível, e as coisas vão ficando cada vez mais complexas, né? Até você chegar nas teorias, nos modelos, etc., aí do Fundamental 2 ou ensino médio, etc., né? Mas, experiência, sim, desde que ela tenha esses complementos, vamos dizer assim, para ela ganhar sentido, ganhar força. Nossa, muito interessante isso que o professor Lino de Macedo acabou de falar. Eu tenho certeza aqui que nós vamos responder esses estímulos de compreender, de colocar isso em prática. Basicamente, professor Lino, eu já vou introduzir isso para você, porque na Sim. próxima Semana Rede Pedagógica, a partir das discussões que nós fizemos aqui, nós vamos estudar, na próxima Semana Rede Pedagógica, a educação como socialização, que é basicamente você ver a educação na sua dimensão normativa. Perfeito. Né? A educação na sua dimensão normativa. E você falava, eu estava aqui elaborando. Claro. É o seguinte, você tem a experiência, e aquela experiência que você tem, em certa medida, ela se torna uma norma. Isto. Uma norma para a sua conduta, para a Perfeito. sua reflexão, não é mesmo? Isso, perfeito. Professor, e você assistiu, como eu também assisti a live anterior com a Andréa Martinez, e a André e a Érica falaram muito sobre o professor que copia os planos de aula. Eu até acho que não é problema você olhar um plano para ver a questão da forma, né, de ter algumas Claro. ideias, né? Mas, obviamente, que o plano de aula é muito subjetivo, né, para a gente reproduzir. Isso. Para virar uma mercadoria, vamos dizer assim, né? Isso. Não posso Exatamente. transformar. Não é, professor? Veja, eu até, digamos, concedo que um professor possa, assim, num primeiro momento, tentar repetir, é impossível, mas ele pode tentar repetir o plano de aula. Digamos, copiar, mas se ele fizer isso, e se isso não for, de novo, a mesma história, né? Se ele não tornar seu, se ele não se apropriar, se ele não ganhar autonomia, ele vai ser um copiador e copiador nesse sentido. É como o ator, né? O ator, ele é um intérprete, ele
ele é um intérprete de, por exemplo, ele faz o papel de um velho. Por exemplo, um jovem faz o papel de um velho, ou de um certo tipo de velho, porque os velhos têm muitos tipos, né? Então, intérprete, quer dizer, ele faz uma leitura pessoal, né, de um personagem. Então, por isso que a cópia, se a cópia não tiver esse ingrediente de criatividade, de interpretação, de leitura pessoal, de tornar seu, Piaget chama isso de assimilar. Porque copiar, para começar, o professor não aguenta copiar o tempo todo. Ele é chato para ele, para os alunos. Ele se sente mal. Por isso que talvez ler planos de aula, se inspirar em algum plano de aula para criar o seu próprio, experimentar certos planos de aula no sentido dele ver o que ele gosta, o que ele não gosta, o que deu certo. Do meu ponto de vista, tudo bem, mas tornar-se refém, no fundo, é uma anulação do professor. Né? O professor se anula como professor, porque o que caracteriza um professor? Né? O professor se caracteriza por 3 posições ou 3 momentos. Ele planeja a aula, ele dá aula e ele reflete sobre a aula. Então, o professor que só copia, que se apropria significa, ele pula a etapa do planejamento. E se ele pula a etapa do planejamento, ele pula a base da aula em si mesma. Por isso que a gente não pode ficar só na aula, a gente tem que ter uma reflexão pós-aula, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu leio sobre isso, o que eu melhoro, o que eu registro, o que eu guardo, etc. O que eu posso otimizar, como é que eu posso avaliar os meus alunos. Enfim, algo que só depois da aula a gente tem elementos para poder trabalhar com eles. E se eu não planejo a aula, a improvisação, gente, no teatro, por exemplo, é o mais sofisticado dos planejamentos. A coisa mais difícil que existe no teatro é a improvisação. Eu sei porque eu já trabalhei com colegas que trabalhavam com improvisação no teatro. Fica parecendo, não, ele tem que... Olha, é super difícil. Por exemplo, na arte, a improvisação supõe anos e anos e anos de estudo rigoroso, aperfeiçoamento pessoal, uma sensibilidade à situação. É a coisa mais difícil que tem. Né? Não é que a pessoa é um vagabundo, que ele vai lá, qual que é? Ele improvisa, assim, fala qualquer coisa. Não. Se você não tiver um estágio prévio, um planejamento de estudo e tal, você não dá conta de improvisar. Não dá conta. Não por acaso, grandes improvisadores são pessoas muito experientes, que têm muito caminho e muita... Como dizem na minha terra, comeram muito feijão com arroz, no bom sentido do termo, e digeriram muito feijão com arroz, né? Refletiram sobre isso. Né? Então, planejar a aula, dar a aula e refletir sobre a aula, avaliar, fundamentar-se, melhorar. São 3 momentos importantes. Se a gente copia um plano de aula, se a gente pega uma aula, ou mesmo a gente copiar de si mesmo. Então, faz 15 anos que eu dou a mesma aula, eu planejei a aula e agora eu vou dar aula para sempre. Aí eu anulo os alunos, que os alunos são diferentes. A mesma aula para certa classe é diferente da mesma aula para outra classe. Então, se a gente não fizer, como diria Piaget, adaptações, né, correções, né, não funciona. Isso que é o lindo do professor, ele está sempre sendo desafiado na sua competência pedagógica.
Muito interessante, professor. Gente, isso, eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho que foi postada aqui, mas só esse comentário aqui, isso que o professor Lino falou, que agora é muito importante. A gente fala campo da experiência, a gente repete igual papagaio sem pensar, né, no que seja isso. E vem aqui o Lino com muito fundamento e traz esse ponto muito importante, que a experiência pode ser estéril. E até tem, eu gosto muito de pensar em analogias com a religião, sabe, Lino? Essa É, semana teve feriado religioso, né? Uma vez fui sim. fazer um curso de grego, o professor nos colocou para ler o livro de João, em grego. Um grego, Olha, grego antigo, né? Então, tem muita coisa interessante, né? Você falou de teatro, Shakespeare usa muito o recurso da religião. Muita sim, coisa interessante, né? Porque, às vezes, a sim, pessoa vai e se encontra lá com o Deus, né? O Deus da religião dele encontra. Né? Tá lá, por exemplo, vamos imaginar, o Cristo está passando, alguém fala do Cristo, não acredito. Vem cá e vê, então. A pessoa vai lá e vê alguns, né? Tem essa sim, experiência sim, e sim, tem um desenvolvimento, né? Esse sim, encontro, sim. o olho, né? Os sentidos têm essa experiência, a pessoa se desenvolve, mas outras não. E não É faz verdade. diferença, não é mesmo, professor? Sim, Então, a sim, questão do plano de aula é isso, né? Tem que ser uma experiência viva, uma experiência que claro. produza desenvolvimento para o professor e também para os Perfeito. alunos. Não pode ser algo mecânico, não é, professor? Não, exatamente, perfeito. É exatamente isso. E, ou seja, o professor, ele, ele é uma pessoa muito, ele é um pedaço muito importante, insubstituível da sala de aula, tal como os alunos, com funções diferentes, né? Então copiar um plano é pular uma etapa que não vale a pena pular, falando de outro jeito, né? Não vale a pena, Professor, então, uma né? pergunta aqui muito provocativa, né? Até Sim, eu faço ou não faço a pergunta, mas como nós estamos no ambiente acadêmico, né? claro, E nós adoramos provocações, né, no ambiente acadêmico, eu vou lhe sim, fazer aqui a pergunta da Vaste Padrão. Ela está sim. dizendo, olha, a neurociência, né, amanhã, por falar em neurociência, pessoal, amanhã nós temos aqui um minicurso sobre neurociências com a professora Viviane Louro, uma das melhores da Federal de Pernambuco. Mas a pergunta é a seguinte, professor Lino, a neurociência praticamente descarta as teorias de Piaget por não terem comprovação científica. O que o professor Lino nos diz sobre isso? Isso é uma ótima pergunta, porque é o seguinte, veja, de fato, o Piaget ele escolheu a psicologia e não o funcionamento neurológico do cérebro como comprovação científica das suas teorias. O que eu quero dizer com isso, né? Quando você trabalha com comportamento, entendendo o que o Piaget fazia, né? Ele colocava problemas de física, de matemática, problemas morais, uma série de problemas e pedia para a criança dar a sua opinião. Ele fazia entrevistas individuais, os assistentes deles, né? Eles entrevistavam mais ou menos 200 crianças, 150, 200 crianças em cada pesquisa. E ele trabalhava com comportamento no sentido entendido pela psicologia. Como é que a psicologia entende comportamento? Comportamento é aquilo que você faz, é aquilo que você fala, é aquilo que você sente, é aquilo que você pensa. Entendendo por pensamento uma inferência a partir daquilo que você fala, diz, pensa, desenha, etc, etc. Ou resolve praticamente, etc. Como é que a neurociências trabalha? Né? Ela trabalha usando fotografias, o, o, o comportamento dos neurônios, as áreas que são mobilizadas diante de uma tarefa. Então, qual é o funcionamento elétrico? Que partes são ativadas, não ativadas?
ativadas em que velocidade, etc., por aparelhos que medem, né, cientificamente a atividade do neurônio. O Piaget não pesquisava a atividade do neurônio diante de situações problemas. Ele avaliava a atividade das pessoas, das crianças, diante de situação de problema. É uma diferença grande. Ou seja, o suporte científico do Piaget era a psicologia. O suporte da neurociência é o comportamento do neurônio, do sistema do encéfalo como um todo. Então, são dois recursos diferentes. Agora, eu discordo da colega que dizer que, porque o Piaget usava a psicologia como referência para suas pesquisas científicas, ele não tinha base científica. Até porque, veja, e porque a neurociência usa, né, registros neurológicos com aparelhos muito sofisticados, eye tracking e um monte de coisas, tomografia, etc., ela tem a base científica. Aí é uma crença, veja, eu respeito, e significa que, para você, aquilo, a informação provinda e interpretada pelo neurologista, pelos registros das áreas mobilizadas, etc., atingidas pelo encéfalo numa tarefa, é mais científico do que as palavras, os desenhos, as respostas, o argumento de uma criança. Bom, eu respeito, eu não concordo, mas eu respeito. Agora, eu concordo que são duas metodologias diferentes. Uma é pautada numa tecnologia muito sofisticada, né, que é a tecnologia utilizada pelos neurocientíficos, porque para você entrar dentro de um cérebro ou de um encéfalo em funcionamento, só através de aparelhos que registram a atividade dos neurônios, das diferentes áreas do cérebro, as funções, né? Por exemplo, o estudo das funções executivas num contexto de uma tarefa colocada e os registros dos neurônios ou das áreas do encéfalo, que são... É outra metodologia, né? Agora, por outro lado, colega, por exemplo, eu estive rodando o Brasil todo com uma autora chamada Adele Diamond, do Canadá, que é uma neurologista, e nós convivemos, e ela valoriza jogos, metodologias ativas, teoria de Piaget, e nós rodamos o Brasil aí, fomos em 6 lugares no Brasil, eu e ela juntos. Tem, por exemplo, um autor chamado Zelasso, dos Estados Unidos, que utiliza as provas piagetianas, mas agora recorrendo não à criança, à fala da criança, no sentido da psicologia, mas a esses instrumentos da neurologia. Enfim, não sei, é isso que eu posso dizer. Muito bem, muito legal, gente. Realmente, essa discussão é antiga, né? Dizendo que ciências sociais não têm caráter científico, né? Exatamente, essa é a questão. Não é mesmo? Mas está bem superado, né, gente? Porque realmente alguns dos fenômenos mais intrigantes da vida não podem ser medidos por aparelhos. Não é mesmo, professor? É isso mesmo. Pessoal, então estamos chegando aqui ao final desta maravilhosa live aula com o professor Lino de Macedo, uma competência, né? Já que usamos aqui esse termo, competências e habilidades fantásticas em psicologia, em educação, né? Nos brindou aqui realmente com uma aula magistral. Muito obrigado, professor. Olha aí, Ana Ponto Pimentel, 372-2019, dizendo que foi fantástico. Realmente, professor, fantástico mesmo. Obrigado. Estamos aqui, né? Muito satisfeitos, muito encantados aqui. Obrigado. Estão dizendo aqui, vai Corinthians. Vai Corinthians. Pois é. O próximo jogo vai ser no Rio de Janeiro, porque ele empatou
com o Flamengo ontem aqui em São Paulo. Agora, eu não sei se ele vai ganhar do Flamengo lá no Rio de Janeiro, viu? Tá difícil. Eu estou torcendo, mas está difícil, não sei. Vamos ver. Eu não sei A se todo mundo conferir. aqui, e todo mundo aqui, não sei se todo mundo aqui sabe, mas o professor Olino é mineiro, né? E aqui nós temos a Ana Galo. A Ana Galo aqui é fã do Atlético Mineiro, está sempre uniformizada. Eu nem vou perguntar para que time que o professor Lino torce em Minas Gerais para não criar polêmica. Mas muito obrigado, professor. Foi realmente fantástica a sua aula. Obrigado. Obrigado, eu. Até mais, então, Edivaldo. Então, até mais. Professor, vai pensando então com a gente sobre a próxima semana, que depois vamos conversar. Claro. Sim, eu tenho. Vamos conversar, sim, com muito prazer. Então, muito Falou, obrigado, um abraço. professor. Tchau para vocês. Obrigado, hein, gente, pelo estar aqui conosco, né? Muito obrigado. Um abraço. Um Tchau. abraço. Obrigado, professor. Obrigado. Pessoal, Lino de Macedo aqui na 11ª semana Rede Pedagógica, né? Com o minicurso Piaget, Teoria e Prática. Fantástico, né, gente? Né? O que o Piaget tem para contribuir com a nossa compreensão da BNCC para que possamos fazer aplicações práticas de sua teoria e também das bases que estão lançadas na BNCC. Fantástico, muito bacana. Gostei muito de elogiar aqui o comportamento da turma. Já viu isso, né? Quando vem um professor de fora e tal, o Lino não é de fora, é de dentro, né? Mas já saiu, né? Eu vou aqui elogiar a turma, vocês estão de parabéns. Todo mundo aí merece estrelinha, né? E merece coraçãozinho. Aqui na rede, os incentivos são coraçõezinhos e estrelinhas. Todos aqui merecem, foi realmente muito bacana compartilhar esta experiência, né? Nesta experiência aqui, dessa aula maravilhosa com o Lino, nós tivemos aqui, ó, desenvolvimento, passamos para um nível acima, com certeza. Sugiro que você deixe o seu comentário nessa live, vai ficar salvo aqui no Instagram, deixe seu comentário, a sua pergunta, tá? A sua complementação, vai ficar salva no YouTube também da Rede Pedagógica. Vamos montar o nosso fórum de discussões em cima dos assuntos que foram tratados aqui neste encontro. Fantástico, gente. E nós não fizemos, né, nosso print tradicional, né? Não fizemos nosso print tradicional com o professor Lino de Macedo, fizemos outro dia. Mas eu vou mostrar aqui um livro e vocês podem fazer print depois e compartilhar este print nos stories, tá certo? Vou mostrar aqui de novo o livro do Ilan Breman, que eu já mostrei aqui no começo, né? Ilan Breman com Renato Morricone. Gente, olha, vou tirar aqui os comentários, desativar os comentários por um segundinho só, vocês podem fazer print e colocar, né? Marcar também o Lino de Macedo, né? Marcá-lo porque realmente ele deu um show aqui nesta 11ª semana Rede Pedagógica. Vamos lá, ó. Você, um livro muito bacana. Isso. Do Ilan Breman, que vai estar aqui na Rede Pedagógica no dia 3 de novembro. Vai dar uma aula maravilhosa do curso de Literatura Infantil da Rede Pedagógica. Você não pode perder. Gente, amanhã nós temos uma programação muito especial aqui na Rede Pedagógica. Amanhã, sexta-feira, nós temos aqui, primeiramente, o minicurso Alfabetização e Linguística, com o professor, gente, muito conceituado, com renome no Brasil e no exterior, Luiz Carlos Cagliari, amanhã às 19 horas. E ele está acompanhando a programação, ele está debatendo já com a gente os temas aqui, ele ficou muito entusiasmado com as discussões, com os debates aqui na 11ª semana Rede Pedagógica, e vem amanhã dar o seu recado.
Luiz Carlos Cagliari. Gente, olha, talvez muitas pessoas, né, nunca ouviram falar sobre a linguística como ferramenta básica para a alfabetização. E amanhã nós vamos trazer aqui a pessoa que mais sabe sobre isso, porque mais estudou, tem livros escritos sobre esse assunto, é uma referência não apenas no Brasil, como também no exterior. Não é? Luiz Carlos Cagliari, vocês vão adorar. Olha lá. A Proma Pimenta diz que Cagliari nos auxiliou na produção do currículo de Hortolândia, em São Paulo. Sim, gente, ele é um professor realmente muito demandado, muito competente, com muito conhecimento, e vai nos ajudar a fazer novas reflexões, a expandir aqui os nossos neurônios aqui na 11ª semana Rede Pedagógica. E por falar em neurônios, amanhã também nós temos aqui, gente, uma pessoa que eu adoro, sou encantado, porque é uma cientista que combina neurociências com musicalização. A professora Viviane Louro, um gênio. A professora Viviane Louro é um gênio da Federal de Pernambuco, com muito preparo, tá? Muita bagagem, muita inteligência, uma neurocientista que vai estar aqui amanhã para falar sobre neurociências, tá? Neurociências e práticas educacionais. Você não pode perder um conteúdo muito denso, muito rico, tá? E eu conto com a sua presença aqui amanhã para a gente se desenvolver juntos. Gente, olha, compartilhem essa live, tá? Indique para as pessoas que você conhece, que você sabe que precisam de ter acesso a esse tipo de conhecimento. Olha só, Mari.el, ela disse, olha aqui, pois é, ela queria, né, colocar legendas, subtítulos, né, legendas em espanhol. Muitas pessoas, né, da comunidade hispânica, nossos queridos, né, hermanos, assistem às lives, muitos, né, não conseguem entender tudo porque não compreendem o português. Pessoal, aqui vai uma dica, tá? Vocês podem, vou falar bem devagarzinho para o pessoal entender, depois que a live for salva, aqui no Instagram, mas especialmente no Facebook, aliás, no Facebook e também no YouTube, você consegue colocar legendas, tá? Então, assim que a live estiver no YouTube, você consegue assistir, né, conferir na sua língua, colocando legendas, tá? E a tecnologia está cada vez mais avançada. Eu tenho certeza que em pouco tempo, você que é de outros países, é uma coisa muito curiosa, mas o segundo país com mais seguidores da rede pedagógica é a Turquia. É uma coisa muito interessante, né? Então, você que é da Turquia, não vai demorar, você vai poder apertar um botão aí e eu me ouvi aqui, eu ouvi a Érica, eu ouvi todo mundo falando em turco, né? Com tradução simultânea. Bem legal. Gente, a Ana Gal, acho que ela gostou, né, do time aí do professor Lindo do Corinthians, porque o Galo, né, e o Corinthians são meio parecidos, são alvinegros, né? Tô sabendo, viu, Ana Galo? Olha, mais uma última dica aqui para participar dos sorteios, www.redepedagogica.com.br/sorteios. Para pegar o cupom e fazer um curso à sua escolha por apenas R$50, www.redepedagogica.com.br/promo. Tá? Bacana? Então, estamos ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra às 19 horas. Vou aqui citar mais 5 pessoas que vão ser os representantes aí, que vão levar as nossas saudações, né? Vão representar todos os demais participantes presentes e ausentes dessa programação, porque milhares de pessoas acessam a posteriori, né? Então, abraço aqui, ó, para Shirley Fazano. Muito legal. Ana Gala perguntando, o último dia será sábado ou domingo? Será domingo, gente. O último dia será domingo. Vamos ter a segunda parte do minicurso BNCC Teoria e Prática, tá? No domingo.
Vai ser bem bacana, vai ser o encerramento. Olha só, outro recadinho. Quando eu encerrar essa live, né? Aliás, já está sendo liberada agora. Nós estamos liberando a segunda videoaula da professora Andréa Martinez. Você pode fazer essa videoaula agora ou fazer amanhã com mais calma, porque já tá bem tarde, não é mesmo? São 22 minutos de aula. Tá certo? Então, estamos liberando agora a segunda videoaula da professora Andréa Martinez, BNCC Teoria e Prática. Conceição Ferreira dando boa noite aqui, desejando descanso para todos. Nós também desejamos descanso para ela. Clévia Lopes, grande abraço. Solange Carvalho, 110, né? Tenho certeza que é uma pessoa muito querida, né? Que está aqui na rede pedagógica. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, falar que é 220, né, gente? Ela estaria no 220, mas deixa para lá. Abraço também para, olha só, Iraildes Ferreira 046. Ivânia dos Santos Monteiro. Rodrigues Meirelina. E também Val Baixinha 1504. Gente, olha, tchau. Amanhã a gente se encontra novamente.